nesse mundo, como ser Maria nesse tempo de Marta. Você vai entender, tá bom? Estamos vivendo mais o tempo de Maria, presta atenção nisso, de uma vida com Deus, de uma vida sincera, honesta, verdadeira, santa, pura, limpa, ou estamos vivendo num mundo de ansiedade, de ilusões, de paixões, de loucura, de desespero? Vamos parar e pensar hoje, tá? Oh, amém. Essa palavra vai tratar muito com você. Só não sei falar o seu nome. Arliners. Está dizendo ansiosa pela palavra. Já vamos entrar então, tá? Fica não, bora. Amém. Glória a Deus, um beijo. Então eu quero falar da palavra, Aline, que está em Lucas. Está em Lucas, vocês todos conhecem, tá? Eu não trago nada, muito simples. Lucas 10, 38 em diante. São Lucas 10, 38 em diante. Vamos lá? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Quem recebeu? Marta. Quem abriu a porta? Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Isso significa que as duas estavam ouvindo a palavra. Presta atenção nisso. Estou dando um spoiler aqui. Marta, porém, não perseverou. Marta, porém, toda vez que você vê isso aqui na Bíblia, porém, tem que chamar a sua atenção, tá? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, o senhor não se dá conta que minha irmã me deixa aqui trabalhando, correndo, servindo sozinha? Diz para ela se levantar daí e vir me ajudar. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos prestar atenção aí, né? Então vamos lá. Como ser Marta, como ser Maria nesse tempo de Marta, e como levar as Martas também ao mundo de Maria, né? A primeira coisa que a gente precisa entender aí, que eu já dei vários spoilers, é que como ser Maria no mundo de Marta e Marta no mundo de Maria hoje. Porque hoje, gente, a gente está vivendo um mundo assim de ansiedade, de correria, de fast food, né? Comida muito rápida, conversas rápidas, falar com as pessoas fazendo outras coisas. Esses dias mesmo eu me peguei atendendo um pastor e mexendo na cozinha, por causa do horário. Então, nós estamos num mundo assim que a gente já não aguenta mais ouvir as coisas, os problemas, os detalhes, a gente não aguenta muito mais. Porque é muita gente falando na cabeça da gente. Vocês concordam? Quem vive muito isso é um empresário, é um professor, é uma mãe, é um pastor. Que é muita gente falando e querendo. A pessoa chega numa loja, eu preciso ser atendido rápido, senão não posso comprar. Não é isso, não? No restaurante, está escrito ali no cardápio, muitas vezes, que a comida leva-se de 30 a 40 minutos, mas a pessoa quer rápido. Então, gente, é preciso eu e você analisarmos hoje que a correria é grande, é filho para pôr na escola, é casa para ser arrumada, pessoa, mulher que trabalha fora, mulher que não tem uma auxiliar do lar, uma funcionária para lhe ajudar,
uma secretária do lar, né? Então, é muita correria. Isso é uma verdade. É muita, muita, muita correria. Como ser Maria hoje, pastora? Nesse mundo de Marta, de ansiedade, de fadiga, de cansaço, de estresse e que está gerando depressão. Que está gerando esquecimento, falta de memória. E que está trazendo, assim, doenças, antigamente só para os mais velhos, não sei se vocês se lembram, mas está trazendo agora. E depois de uma pandemia, de um Covid, meu Pai do céu, que quase todo o Brasil e as nações entraram em depressão, né? Em ansiedade, em nervosismo e outras coisas mais que eu não quero nem falar aqui. Mas a Marta, ela tem uma qualidade muito grande. Quando Jesus bateu a porta, quem abriu a porta para ele foi ela. Então, dá para abrir a porta espiritual, a porta de adoração, a porta de culto, a porta de intercessão, a porta de comunhão, mesmo diante de todos os nossos afazeres. Presta atenção nisso. Eu conheço gente que quando a casa dorme, eles oram. Eu fui assim. Durante muitos anos, acredite se vocês quiserem. Eu sempre fui uma pessoa de madrugada, da madrugada. Se você ainda perguntar ainda hoje, mesmo a senhora não pastoreando, eu não pastoreio uma multidão, mas eu ainda pastoreio. Hoje eu estou pastoreando, começando a pastorear pastores. Eu cuido daqueles que se levantam para querer a minha cobertura espiritual, de aconselhamento, de oração, né? Principalmente de oração. Então, eu ainda tenho os mesmos hábitos, gente. Eu ainda durmo 3 horas da manhã. Lógico, termino o meu dia assistindo um pouco de televisão, que é para poder, né, sair um pouco, descansar, renovar um pouco a mente. Mas não sei se ultimamente assistindo televisão a gente renova um pouco a mente, né? Não é fácil, não. Então, Marta recebeu Jesus em sua casa. Isso é muito importante. Quando Jesus bateu a porta, ela abriu a porta para Jesus. Ela poderia, Marta, não ter aberto a casa. Quem foi abrir a porta para Jesus entrar? A pessoa mais velha da casa. É tão importante quando uma mãe, uma esposa, um pai, eles se unem e abrem a porta para Jesus, e abre a porta do culto doméstico uma vez por semana, abre o dia de oração na casa. Porque muitas vezes a gente esquece da casa, gente. Eu falo por mim, eu me esqueci da minha casa. Eu levei tudo para a igreja. Mas também eu morava sozinha. Né? Hoje sim eu tenho uma filha que cuida de mim, que cuida, né? Cuida de mim mesmo em tudo. Mas, pastor, eu sou casado, eu sou casada. Então é bom aquele culto doméstico, aquela oração no lar, aquela intercessão, levar a família a orar junto, a comer junto, a conversar muito. Isso é muito legal. Por quê, pastora? A senhora fala muito sobre isso. Porque o nosso ministério, ele começa na nossa casa. O primeiro rebanho que você vai ter que prestar contas para Deus é o rebanho da tua casa. Vamos lá. Entenderam até aqui? Primeiro, Deus. Segundo, casa, família, para todos nós. E terceiro lugar, o seu ministério, a igreja. Vamos lá. Quem foi que abriu a porta? Foi Jesus. Foi a primeira que o recebeu, que o convidou para entrar.
Um lado muito louvável de Marta, você concorda comigo, não? Agora, vamos lá. Primeiro lado aqui, ouvir, né? As duas ouviam Jesus. Marta também ouvia. Só que, qual é a diferença aqui? Que Maria se assenta e permanece. Maria persevera, presta atenção nisso. Maria foca. E Marta? Marta ouvia Jesus, mas se distraía com os afazeres ali, com a comida, com a preparação, né, do alho, da cebola, das verduras, dos legumes, da carne. E Deus presta muita atenção aqui, que eu quero compartilhar isso com vocês. Deus presta muita atenção quando você quando você cultuar a Deus, quando você orar, quando você interceder, quando você clamar, se é vertical ou horizontal. Deus mostrou para Marta que a vida dela espiritual, por causa da ansiedade, das preocupações com coisas materiais, ela tinha uma vida devocional horizontal. É aquela que você ora, mas você está olhando para todos os lados. Se você chegar para mim e disser, pastora Solange, eu fui assistir um culto, mas eu sei contar para a senhora tudo o que aconteceu no culto, eu vou te falar com toda certeza e experiência do meu coração pastoral que você está cultuando a Deus horizontalmente. Você precisa sair do horizontal. Pastor, eu entrei na igreja, eu louvei, eu orei, eu intercedi. Eu falava para a senhora, eu estava tanto na presença de Deus que eu não enxerguei mais nada e nem ninguém. Vertical. Adoração vertical. Intercessão vertical. Somente você e Deus. Presta atenção nisso. Então, as duas ouviam, mas Marta não perseverou em ouvir. Então, hoje Deus está dizendo uma coisa para a esposa, para a mãe, para a avó, para a tia, para o tio, não sei, para quem me ouve, para o homem, para a mulher. É uma tarde das pérolas, mas os diamantes são preciosos aqui também. Todo mundo. Você precisa perseverar, você precisa focar. Você não chega a lugar nenhum enquanto você não tem alvo. Presta atenção nisso. E quando Deus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão, Solange, acrescentadas, tá aí, viu, filho? Tá aí, viu, filho? Puxa, pastor, eu nunca parei para prestar atenção nisso. Ouvir. A disponibilidade de Maria e Marta para ouvir as palavras de Cristo. Ambas ouviram o que Jesus estava falando. Mas teve uma, gente, que entrou, criou raiz dentro dela. Porque ela perseverou, porque ela focou, porque ela atingiu o alvo. É isso que você precisa entender. Por que muitas pessoas, muitas vezes, vão para uma igreja? Não tem nada de errado com a igreja, nem com o líder, nem com o sacerdote, nem com o pastor, mas o problema está nela. Ela saiu de casa e aquilo que ela não pôde resolver, ela não deixou ali. Muitas vezes a pessoa está na presença de Deus, mas a mente dela está em todos os lugares. E o inimigo trabalha com gente assim, com gente não focada. Pessoas assim são o quê, pastor? Não disciplinadas. É por isso que muitas vezes a pessoa não para em serviço nenhum. Porque ela não foca no líder, ela não aprende, ela não faz segundo ele. Se uma pessoa ganha para trabalhar, ela não pode trabalhar do jeito que ela quer. Ela tem que trabalhar segundo a vontade dos donos, dos encarregados. Isso é importantíssimo, gente. Vamos lá.
Então, ambas ouviam. Isso é fato, né? O que levou Marta a ser exortada foi a sua falta de perseverança em não ter dado prioridade àquele momento. Deus é muito sério. Ele observa se você olha nos olhos dele, se você é sincero e eu também, se a gente é honesto, se a gente fala a verdade. A gente fica ensaiando a oração dos outros para falar para ele. Ele não está nem aí com isso. Não. Ele gosta do amor, da verdade, da sinceridade, da honestidade. Ele gosta quando a gente fala assim: Senhor, eu sou ciumento sim, tá? Eu sou invejoso sim. Eu estou aqui porque eu queria que o Senhor mudasse isso hoje. Quando a gente assume um pecado, uma feiura lá na roça, a gente fala assim, ó, quando a gente fala das nossas feiuras, das nossas marmotas, para Jesus. Quem faz oração e fica dando muito valor ao tipo de oração que faz é religioso, gente. Aprendamos isso hoje, né? Então, meus amores, a falta de perseverança, a falta de valor que Marta não deu àquele momento. É preciso trabalhar, pastora? É. Mas é preciso fazer uma comida gostosa, pastora? É. Um carneiro maravilhoso. Poucas vezes comi carne de carneiro, mas teve uma carne de carneiro que eu comi na vida, que eu não lembro onde foi, gente. Acho que foi em Israel. Mas eu nunca mais me esqueci. Ô carneiro abençoado de bom. Por quê, pastora? Porque não é qualquer um que sabe fazer. E o árabe, é a comida deles, né? O árabe, o judeu, eles sabem fazer. Mas tem muito brasileiro que sabe também. Resultado. Ela pôs a comida, o almoço, o jantar, sei lá, o bolo. Lembra do que Jesus falou? Uma comida e uma bebida eu tenho? É fazer a vontade de Deus. Minha comida é essa. Resultado. O problema maior dela, gente, foi esse. Era o momento de ouvir. Ela podia ter chegado até Jesus, é lógico que ele estava ali com todos os discípulos dele, a casa devia estar cheia, mas ela devia: Jesus, o senhor está com fome, eu vou cozinhar para o senhor ou eu posso parar para te ouvir? Entende? A gente tem que aprender uma coisa aqui, ó, que dá para ser Maria no mundo de Marta quando as coisas ficam conversadas, bem arrumadas. Para Jesus ali não tinha problema, para os discípulos ali não tinha problema ela ouvir. O problema estava com ela. Ela era perfeccionista. Ela era dona de casa. Ela era mandona. Ela mandou na irmã: eu sou mais velha, me obedeça. E aí, Jesus? O senhor não se incomoda, não? Você é mais ou menos assim? Só eu trabalho na igreja? Só eu faço? Só eu aconteço? E aí fala para todo mundo, reclama da irmã, que faz mais ou menos, a outra que não faz direito. Você é o máximo. Quem já nos comportou assim, gente? Eu, você, qualquer um. A última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Aí o pastor, né, elogia a gente sai pisando nos outros, assim, dando as indiretas. Já sabe o que o senhor está falando, né? Jesus está dizendo hoje para mim e para você: volte a ser Maria. Seja Marta, mas não perca o lado de Maria. Seja Maria, mas com a disposição de servir de Marta, porque Marta também tinha muita qualidade. Gente, é só a gente saber dosar. Tem um lugar, o momento certo da oração,
Por exemplo, pastor, as pessoas me perguntam, pastor, no meu serviço eu quero pregar. Não, serviço não é hora de pregar. Quem vai para trabalhar, mas tem horário de almoço, depois do serviço, antes de entrar, em trânsito, em ônibus, em Uber, né? Mas na hora do trabalho é trabalho. Só que naquele momento, Jesus entra numa casa. Então, quando uma pessoa como Jesus, quando alguém entra na sua casa que ele quer falar, você tem que parar para ouvi-lo. E interromper um visitante no Oriente Médio é falta de educação, de berço, de respeito. A pessoa faz tudo o que ele quer, irmãos. Ele chega, já é preparado uma água, ele já se banha, ele se refresca, conversa-se, descansa um pouco e depois que é servido. O que Deus está dizendo para mim, para você? Olha, você é bom naquilo que você faz, mas eu estou sentindo saudade do tempo que você entrava no seu quarto e fechava a sua porta e ficava na minha presença. Eu me lembro que eu entrei numa fase de construção, que eu já contei isso aqui para vocês. Eu fazia visita, daqui a pouco eu ia para a construção, e eu mexia com o pedreiro, eu mexia com o mestre de obra, eu já ligava para os depósitos por que não chegou o material, e patati patatá. E à noite eu tinha que pregar. Quando eu chegava, eu estava assim, que nem Marta, eu estava fadigada, nervosa, cansada. Você já passou por isso? Claro, todo mundo já passou. Quando foi um dia, irmãos, eu fui para a presença de Deus, falei, Senhor, não sei nem qual mensagem pregar hoje. Aí Deus falou assim para mim, você corre tanto, Solange, que eu não consigo te alcançar. Você corre tanto que eu não consigo te alcançar. Desde esse dia, isso faz o quê? 30 anos, 35 anos. Nunca mais o meu tempo com Deus é o meu tempo com Deus. Depois do meu tempo com Deus, é lógico, de um dia para o outro eu já deixo as coisas caminhando, correndo, organizada. E aí, para não tirar, é só se organizar, se planejar. E nós não tiraremos o tempo do Senhor, gente. Vocês estão me entendendo? Esse era um momento de ouvir, mas ela se distraiu. Não sei, você sabe que ela achou assim que ela ia agradar mais a Jesus com um belo almoço na mesa do que um momento de culto, de palavra, de meditação, de reflexão, de ensino? Porque Jesus ensinava muito bem, pregava-se muito bem, orava muito bem, curava. Jesus é o máximo, né? Ele não foi, ele é o máximo. Porque hoje ele está aqui com a gente através do seu Espírito. Então, outra coisa que a gente precisa aprender, que momento de ouvir é ouvir, momento de orar é orar, momento de buscar a presença não é momento de se distrair. E nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque nós estamos vivendo um mundo de distração, não é verdade? É televisão, é Netflix, é não sei o que, Play, é internet, é Facebook, é o WhatsApp, é o status, é o story, é Reels, Pastor Solange, tem mais ainda? Tem o YouTube, tem um monte, tem o TikTok, que eu não conheço bem, mas tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. E agora? E agora que o reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. E agora que a gente, para usar esses meios de comunicação, é preciso usá-los para o reino. Viu, menino bonito, menina bonita? Porque senão um dia Deus vai te cobrar isso. Eu estou vendo cristãos usando esses meios de comunicação que não tem nada a ver com o reino. Eu preciso vigiar, nós precisamos vigiar, gente. Entendeu, não? Com carinho que eu te falo isso, com todo respeito. Não se distrair. Marta andava
Marta andava distraída com muitos serviços, com muitos afazeres. E aí, presta muita atenção. Quando ela viu que ela não dava conta sozinha, ela ficou mais ainda do que ela já é, cansada, ansiosa, afadigada. Pastora, e aí ela chama a atenção de Jesus, uma coisa que ela não podia fazer. Por mais íntimo que ele fosse, era uma autoridade que está ali. Não se trata autoridade de igual para igual, viu, gente? Resultado. E aí, o Jesus, o senhor não se incomoda? O senhor não está sentindo a minha luta, a minha dor? O senhor não está vendo que eu estou aqui correndo, desesperada, para preparar o melhor para o senhor? E Maria se assenta aí, e o senhor parece que está amando ela aí aos seus pés, achando o máximo. E eu achando o mínimo, né? Na cabeça de Marta, né? E aí Jesus falou para ela, Marta, Marta, você tá fadigada, Marta. Você tá cansada. Aprendi uma outra coisa com Jesus nessa minha vida. Parar. Parar quando precisa. Parar na melhor hora. Parar quando tudo está arrumado e bonito. Saber que outros fazem melhor que eu. Vocês estão me entendendo? Parar. Descansar. Ter aquele dia que você desliga tudo e fica na presença somente. Estou atendendo muita gente que tem o Covid, existe o Covid longo. Como assim, pastor? É aquele que, se você fizer exame, ele ainda está lá. É que eu não quero falar sobre isso. Mas pessoas que estão tendo muita canseira, que estão tendo muito tipo de doença. Um exemplo infelizmente, a cantora Joelma, né? De Ação. Ela tem esse problema, gente. Passo a passo ela está com Covid. 5, 6 vezes com Covid. E ela tem que se cuidar agora, porque se ela não se cuidar, na minha opinião, tá? A vida pode ficar curta. Para ela e algumas pessoas que eu enxergo. Então tem que se cuidar. Ela tem que se cuidar mesmo, ela está certíssima. Deixou o palco, deixou tudo. Deixa tudo, vai se cuidar, filha. Tem gente que se enche de dinheiro. Eu conheço uma apresentadora que eu não quero falar o nome dela. A mulher está bilionária, mas não larga o osso. Não entendi aquilo. Vai cuidar da saúde, vai viver para os filhos, para os netos, vai fazer uma outra coisa, vai descansar. Quando foi que você tirou férias? Férias tem que ser sagrado. Quantos dias por semana nós temos tirado? Esses dias uma irmãzinha ali mandou um WhatsApp desaforado para mim. A senhora não me atendeu no domingo? Eu falei, filha, é o dia que eu tiro para ficar com a minha filha. Para ligar para a minha família. Ah, tá bom, então a senhora me desculpa. Falou um desaforo, menina. Corajosa ela. Mas sabe por quê, irmãos? Ela não é errada, não. É que a gente abre a porteira. Mas a maioria, ela também é gente boa, todo mundo é gente boa. É a gente mesmo que erra às vezes. Por que eu estou falando isso com amor? É que vocês têm que tirar férias. Pastores que estão me vendo, que vão me ouvir mais tarde, pelo amor de Deus, tira 2 dias, 1 dia por semana para você ir para a tua casa, para a tua família. Tire férias, descanse. Não, eu quero morrer no altar. Olha a coisa mais triste. Não quero nem ir nessa igreja mais não. Não, gente, não precisa disso não. Entendeu? Não precisa disso não. Um dia vocês vão entender que eu estou certa.
Tem gente que ainda bate boca comigo hoje ainda. Hoje vão bater boca comigo, talvez. Espero que não, em Cristo Jesus. Entendamos a palavra, que nós somos seres humanos, que nós precisamos descansar, gente. Em nome de Jesus, né? Vamos lá, filho. Vou terminar aqui, gente. Vou terminar. Nós precisamos distinguir, gente, hoje, principalmente hoje, o que é mais importante você fazer durante o dia e o que é superficial. O que é isso, pastor? O que dá para esperar. Faço o mais importante, filha. Eu estou com filhos que ficaram doentes. Filhos bons, líderes, excelentes, doentes. Que não aguentam mais nada. Não vá além de suas forças. Deus não faz isso, tá? Quem faz isso somos nós mesmos. A Bíblia diz que Deus não permite nada para nós que a gente não possa suportar. Deus não faz isso. Deus cuida de mim e de você, mas é a gente que faz. Pastor, qualquer coisa eu choro, qualquer coisa eu fico sem dormir, eu durmo demais, a pressão está desregulada, estou nervosa, estou cansada. É como se eu não aguentasse mais nada. Fadiga, ansiedade, depressão, estresse, estafa. Pum! Cuidado. Cuidado, eu e você, filho, tá bom? Hoje você não vai me entender, mas amanhã... Aliás, não deixa para me entender, não, para dizer que eu estou certo, quando meu pai dizia assim, quando a porteira cair. Aí não adianta, né? Não adianta. Então nós precisamos distinguir o que é importante e o que não é, né? Certo? Então eu achei bonitinho, porque a Maria, ela teve 3 atitudes que eu e você precisamos ter. Quando Jesus falou, ela creu. Ela desprendeu-se daquela casa e sentou ali e ficou. E ela aceitou. Então, gente, eu e você, em nome do Senhor Jesus, vamos tomar atitudes hoje de colocar o reino de Deus em primeiro lugar e trabalhar com sabedoria. O tempo de Deus é o tempo de Deus, o tempo da sua casa é o tempo da sua casa. Tem mulher que lava roupa todo dia, para que isso? Aliás, começa a focar numa vez por semana, que eu acho que vai haver uma economia maior, talvez, né? Esses dias eu falei para minha filha, não sei por que você fica aí lavando louça o dia inteiro. Lava a louça uma vez só. Só 2 meninas que moram aqui e uma maritaca. Não é maritaca, não. Calopsita. Vamos pensar nisso. Cadê ele, Mar? Traz ele lá, Mar. E olha, eu vou falar a verdade para vocês. Pequenininho desse jeito que eu vou mostrar para vocês, mas dá um trabalho também. E quando ele começa a gritar por ela, vocês não entendem. Ela ensinou ele a falar misiquinho, misiquinho. Ele fala e dá risada. Mas pastor, eu não sabia que esse bicho falava. Pode trazer aqui, Mar, larga disso. Esse bicho fala, gente. Olha aqui. Vem cá, Noquino. Vem cá, meu Noquino. Aí, Noquino, ó. Aí. Arruma um desses pra vocês. Né, Ney? Tudo bem, Ney? Fala aí pra todo mundo que você tá bem. Bom dia. Tudo bem?